Nós gostaríamos de registrar que hoje, e parabenizar que hoje entidades nacionais, juristas, levantaram esta bandeira que legalmente está coberta pela gravidade dos fatos que o governo Michel Temer, nascido sem nenhuma legalidade, porque não é nós que estamos falando, nós denunciamos isto, mas agora se arquiva todos os processos que se criaram em nome das tal pedaladas fiscais, por todos aqueles que conhecem o que significa e o que significou essa história de pedaladas fiscais. As mais recentes, inclusive pelo Ministério Público Federal. Então, nós apoiamos esta ação importante de juristas, nacionalistas brasileiros, corretos, que têm como objetivo manter a democracia, que é parte da história e da luta do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora e de todos os homens e mulheres que deram a vida, que lutaram para que este Congresso fosse aberto, para que esse Congresso fosse livre e pudesse falar e denunciar como as ruas em todos os cantos desse país. E nós esperamos que a Câmara e o Senado analisem e tomem as devidas providências, baseadas, sim, na questão legal, que é nisso que nós acreditamos e lutamos. Mas, passado o período desse golpe, nós queremos questionar, senhor presidente, quais foram os motivos dos quais levaram à saída, à retirada, à força da presidenta Dilma. Um dos assuntos que mais se ouvia nesta casa era o combate à corrupção. Bem, contra a presidenta Dilma, eleita democraticamente, pela segunda vez, reeleita, foi eleita a primeira vez, sucedendo o nosso querido ex-presidente Lula, e reeleita em seguida. Contra a presidenta Dilma, nós não vimos nos jornais, nós não vimos em lugar nenhum as contas da presidenta Dilma, nós não vimos em lugar nenhum os delatores, os doadores para a pessoa da presidenta Dilma. Então, portanto, cai por terra todo e qualquer argumento que tinha a ver com o combate à corrupção. Ao contrário, o que a presidenta Dilma fez até o último momento como presidenta da República foi dizer na mais alta voz, com toda a firmeza de mulher guerreira, de que nenhuma denúncia em seu governo passaria sem total isenção nas apurações pelos órgãos de controles, pela Polícia Federal e por todos aqueles que tivessem direito e interesse de verificar. Nós agora estamos vendo os desdobramentos verdadeiros deste golpe cometido em nosso país. Nós estamos vendo que chega a cada semana uma medida nova. Foi o voto nesta casa vindo do Senado com a força do Palácio para que nós retirasse a Petrobras, fazendo a quebra da partilha do pré-sal, para que nós retirasse e colocasse à disposição do capital internacional, das grandes multinacionais, às quais o atual ministro desse governo é muito bem relacionado, para não dizer que é um dos interlocutores, sim, das corporações de petróleo internacional. Esta foi uma das medidas mais duras contra aquilo que foi e que é a história dos grandes homens e mulheres desse país para formar e criar uma grande empresa de petróleo. Inclusive, essa tribuna, muitos falavam de que o petróleo ia baixar. Esta semana está aí o resultado do aumento do petróleo
para os consumidores, porque o interventor que está lá indicado por este governo, Pedro Parente, representa os interesses das privatizações, porque vem do governo das privatizações. Vem a reforma de ensino da educação, que não ouviu os educadores, que não ouviu os jovens, que não viu as ocupações e as mobilizações, como aquela feita ontem à noite, reprimida em Belo Horizonte, como tantas outras no Brasil inteiro, e como foi o dia aqui na frente do Congresso, feita pelas manifestações da juventude, dos educadores, contra a PEC 55 e contra a reforma do ensino, proposta através de medida provisória, da qual um governo não escuta, não olha, não vê e não quer, porque apenas deve satisfação ao mercado. E o mercado tem interesse nas áreas da educação e da saúde, que crescem a cada dia, as grandes empresas que fazem da educação e que fazem da saúde um grande mercado para enriquecerem e para levarem o dinheiro da nossa população. Portanto, se o ensino da nossa população pública estiver ruim, péssimo e não tiver recurso, os pais e os trabalhadores que tiverem condição vão ter e vão aderir às empresas de educação privada, porque querem ver seus filhos estudando. E assim é na saúde, e assim é em outras áreas. Acaba de chegar nesta casa e a gente já vê o relator, antes de receber, já se pronunciando favorável, porque provavelmente já foi amarrado com a grande banca que tem interesse no fim da Previdência Pública, Previdência esta que foi criada com muita força, com muita luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras que lutam, que trabalham, que dão sua vida no dia a dia, sonhando que um dia, quando ficarem com a idade, possam ter as garantias de uma aposentadoria para encerrar a sua vida com dignidade. Mas o que foi trazido para esta casa é a verdadeira ameaça real para a classe trabalhadora do campo e da cidade em nosso país. Vão retirar o direito da aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais de 65 anos, vão retirar do trabalhador rural, vão retirar dos trabalhadores da construção civil, e nós sabemos, e de todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque a Previdência interessa para que a sociedade brasileira apoie e crie a Previdência privada. Portanto, esse governo mostrou para o que veio, e nós, quando denunciamos, antes e durante o golpe, nós deixamos claro o nosso partido para a sociedade brasileira. O que querem não é retirar a presidenta Dilma, o que querem é fazer com que o nosso país volte àquele tempo que o andar de cima impõe aos de baixo para atender às necessidades do mercado, do sistema financeiro e da burguesia nacional e internacional. Portanto, a nossa preocupação da nossa bancada, a preocupação de todos os movimentos sociais, dos movimentos populares e de toda a sociedade brasileira é com os rumos do nosso país. Nosso país que veio distribuindo riqueza, que veio construindo uma pátria grande, que veio dando aos pobres esperança e vida, começa a enxergar e começa a ver uma situação onde nós estamos vendo crescer e ampliar a violência, o desemprego, a miséria, as incertezas e o caminho para aquilo que já é notícia, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E eu queria também, senhor presidente, destacar e dar como lido também uma nota da qual nós estamos acompanhando. O ano de 2016 já é, antes de encerrar, o ano mais violento
no campo desde 2003. E esta violência é causada pelo fim das políticas que esse governo começa a implementar no dia a dia. Se não bastasse o fim das políticas, esse governo acaba com a Ouvidoria Agrária Nacional, um grande trabalho feito por esta ouvidoria sob a coordenação do desembargador Dr. Gersino, que fez o acompanhamento dos conflitos do Brasil. Por uma canetada, esse governo acaba com a Ouvidoria Agrária Nacional, a qual fazia articulações com as ouvidorias dos INCRAs locais, com as secretarias de segurança, de justiça, do Poder Judiciário, sempre na defesa da busca da solução dos conflitos e sempre lutando para que se resolvesse esses conflitos sem violência. A medida que esse governo toma é exatamente a medida de acabar com a ouvidoria. Nós gostaríamos de deixar registrado, é um artigo do jornal Brasil de Fato, onde coloca a questão dos conflitos. Este é o maior de assassinatos já antes de encerrar o ano, dos últimos 13 anos. E isso tem a ver com a política. O Brasil vai passar a ser, já passa a ser denunciado internacionalmente, e nós não podemos aceitar que os movimentos sociais, que os movimentos populares e que os lutadores do campo, das comunidades quilombolas indígenas e dos movimentos que lutam pela terra passem a ser tratados como caso de polícia sem política nenhuma, que é o que se caminha neste momento por este governo. Queremos também lamentar e repudiar a forma como o ministro José Serra fez, articulando alguns diplomatas de alguns países da América Latina, querendo retirar à força a Venezuela, que cumpre rigorosamente todos os critérios para a sua participação definitiva no Mercosul. Quero protocolar e que seja registrado, dado como lido, a nota da Venezuela sobre esta questão do Mercosul, porque o que o ministro José Serra está fazendo é falar como representante das grandes empresas multinacionais para que o Brasil não faça e não aceite a Venezuela no Mercosul. Uma vergonha, porque a balança comercial nossa com a Venezuela é uma balança de mais de 3 bilhões e é um país que está dentro de toda, inclusive é um dos que mais cumpriu as regras para estar no Mercosul. Então nós queremos deixar o nosso repúdio à política internacional feita de cabeça baixa para os ricos e de cabeça alta para os pobres. O atual presidente dos Estados Unidos se volta para a economia nacional interna. Nós não concordamos com ele, sabemos que é de extrema direita reacionário, mas ele defende o seu país, o seu povo e a sua economia. O nosso ministro, ao contrário, não defende a nossa economia. Na hora que você retira um país que é um dos grandes compradores, é o 10º país que mais compra do Brasil, que ajuda a nossa economia, você retira do Mercosul para que o nosso país não tenha relação e ele não se integra no Mercosul. Faz a política exatamente ao contrário. Então nós queremos deixar, senhor presidente, o nosso repúdio e dar como lido estas duas notas também para a Voz do Brasil e para os meios dessa casa. Acreditamos no Brasil, acreditamos no povo brasileiro, acreditamos no movimento da juventude, nos movimentos sociais, no movimento sindical. E temos certeza e confiança que haveremos de vencer. E esta vitória, que é a retomada de um país para todos, precisa ser discutida e debatida. Eleições diretas para presidente já em nosso país e a volta da democracia. Muito obrigado.